Cara, utilizando um novo recurso aqui do meu celular, achei bem interessante porque eu consigo ao mesmo tempo filmar onde eu estou, aqui em primeira pessoa, e consigo filmar onde estou em terceira pessoa, né? Então vamos lá, vamos curtir aqui essa experiência. Tô voltando aqui nessa trilha aqui que eu tô fazendo. Eu acabei de gravar um vídeo sobre, na verdade, vários vídeos, né? Um vídeo mais longo, né? E agora eu tô gravando esse vídeo aqui, mas eu não tô com muita... Eu não tô com ideia, sabe? Do que eu vou fazer. Então é isso, senhores. Vamos lá. Vou tentar aqui captar uma imagem boa, a árvore aqui, de todos os aspectos aqui dessa caminhada que eu faço com os senhores, certo? Eu vou pedir para vocês um pouco de paciência, que esse é um trecho que eu vou tomar um pouquinho de cuidado, porque aqui, ó, tá molhado. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho o nosso amiguinho mar aqui, então eu vou bem devagarzinho. Deveria até ir de 4 apoios, mas devagarzinho não tem problema, certo? Aqui, essa parte especialmente, eu considero ela, pô, a mais crítica. Você entende? Eu sou um cara que eu tenho um pouco de dificuldade de nichar as coisas. Vocês viram aqui, quem tá me visitando, aqui muita calma nessa hora. Nossa, quem tá me visitando tá percebendo que eu gosto de fazer experiências, né? No canal, certo? Então, quem viu ali os primeiros vídeos, tal, canal de desenvolvimento pessoal, né? Eu gosto de falar disso, gosto do tema. Assim, eu também gosto de estudar, né? Esse tema também, então é uma coisa que, pô, me faz bem. Mas eu também gosto de fazer experiência e experiências, então eu acho que, pô, isso é válido, né? Experiências com os fracassos, né? Por que os vídeos não viralizam? Por quê? Porque é culpa minha, cara. Porque eu não quero fazer uma coisa muito vulgar, porque vulgaridade vulgaridade dá visualização. Você vai ver a indústria pornográfica aí, sempre vai ter, né? Por quê? Porque é vulgar, né? É uma coisa vulgar. Então, fazer algo que realmente, pô, vai gerar valor, né? Muitas vezes você tem que fazer no primeiro momento pelo prazer, né? Aqui eu sempre todo aquele cuidado, porque há uma parte escorregadia aí, né? E se minha esposa ver esses meus vídeos aí, vocês já sabem, né? Olha lá. É aqui, se esse vídeo entrar aqui é porque eu sobrevivi. Aqui eu vou de 4 apoios, bem devagarzinho. Isso, passei. Provavelmente esse vídeo vai pro ar, tá? Olha lá, bonito. Essa parte é bem crítica mesmo. Ali é mais tranquilo porque vai ali por cima, então ele vai devagarzinho ali, né? Mas essa parte você meio que tem que subir, então como eu tava dizendo, né? O vídeo, coisas que são vulgares ou coisas que às vezes são até superficiais, são mais fáceis para o pessoal assistir, sabe? Não tô falando que eu sou um cara profundo, né? Pô, se for assim, então Clóvis de Barros, né? Clóvis de Barros, ele não fala coisas superficiais. Então, também não vou entrar nesse tema porque o conteúdo é muito complexo. Não, porque muitas vezes eu não sei me comunicar de uma forma clara com vocês, então
a pessoa assiste o vídeo e... Ai, cara, esse cara é chato, mano. Mal falou, eu vou pular o vídeo. Consigo entender. Mas o legal de você admitir a culpa, né? O legal de você admitir a culpa é que você não tem desculpa nenhuma. Então, se não existe nenhum fator externo que vai fazer com que você fica saindo pela tangente, você sabe que é você que é o principal culpado. Isso com qualquer coisa, né? Na sua vida, você é o principal culpado. É claro que tem coisas que você não consegue controlar, mas aquilo que lhe cabe, você tem que fazer. Então, cara, é mais ou menos nesse sentido. A gente precisa, de verdade, aprender a admitir nossa culpa. Parar de inventar desculpa e falar, cara, eu sou o principal culpado disso aqui. Né? Se você assistiu o meu primeiro vídeo aqui no canal, você vai perceber o seguinte, que, cara, eu levei uns 10 minutos, de verdade mesmo, não, o primeiro vídeo é do violão, eu levei uns 10 minutos, de verdade, pra começar a falar do tema. É inacreditável. Eu me assistindo, eu não aguentei. Falei, meu Deus, eu não começo. Imagina vocês, né? Então é importante a gente admitir muitas vezes a nossa culpa, sabe? No meio do processo, porque isso vai fazer com que a gente melhore. E olha só, até mesmo quando a culpa nem é toda nossa, é legal a gente admitir. Por quê? Porque a gente vai buscar mais. Existe uma premissa sobre isso no livro Empresas Feitas para Vencer, tá? É um livro muito bom. E, cara, aqui é o seguinte, eu não vou saber te explicar certinho como tá no livro, mas é assim, mais ou menos assim. As empresas que elas meio que fracassavam, os CEOs, o que eles faziam? Eles botavam culpa em um monte de coisa, né? Um monte de coisa que eles botavam culpa, menos neles próprios. Entendeu? Então é mais ou menos esse o panorama. Não é aqui. Eles botavam desculpas em qualquer outra coisa, menos na gestão deles mesmos. Ou era economia, ou era advento de uma nova tecnologia. E os CEOs, né, quando existia um resultado negativo em outras circunstâncias, né, de outras das empresas que realmente conseguiram se sobressair no mercado, os CEOs, eles chamavam a responsa para eles mesmos. Eles chamavam a responsa, de modo que eles acabavam aí meio que... aqui, agora sim. Eles acabavam... o problema foi esse, a culpa foi nossa, e a gente vai resolver. Entendeu? Existe uma expressão que o livro usa que eu não vou saber explicar para vocês agora, porque eu não estou em ambiente de escritório e nem estou tendo acesso ao livro. Mas é isso. Então a gente tem que aparar as arestas e aprender a admitir os nossos erros, as nossas falhas, né? Olha, aqui nesse horário tá bem mais bonito para mostrar para vocês. No outro vídeo nem tanto. E é isso, senhores. O meu dedinho saindo.